Governador, voltando à questão da indicação de Flávio Bolsonaro, começou a haver muita avaliação de bastidor e até repercussão sobre a possibilidade dessa indicação enfraquecer o nome de Tarcísio, significar algum tipo de humilhação para o governador de São Paulo por não ser o primeiro nome a ser apresentado pelo presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como um possível sucessor. Eu quero saber, e também sobre o certo silêncio que ficou ao redor de Tarcísio desde a indicação na última sexta-feira. O que rolou no bastidor do governo aqui de São Paulo? Entre vocês, como que essa notícia bateu e como que o senhor avalia essas análises de que haveria enfraquecimento, de que haveria silêncio, de que isso também pode mexer com as possíveis peças, entre elas o senhor, pelo fato de Tarcísio permanecer como um possível candidato à reeleição e isso não abrir também um espaço para o senhor? Como que vocês receberam esse bombardeio de bastidores, análises e informações desde que o nome de Flávio Bolsonaro veio à tona? Olha, Evandro, seria hipócrita da minha parte não dizer que eu recebi uma série de possíveis motivos, para essa indicação, Então, muita especulação. Elas permanecem até hoje. Eu, com o governador especificamente sobre o tema, não conversei. Posso te dizer aqui que não conversamos diretamente sobre esse tema. Não ouvi uma palavrinha. Nem uma palavra do governador, que agora, nas próximas horas ou nos próximos dias, claro, vai se posicionar, como ele sempre tem feito, mas sempre deixando claro, ele já dizia, alguns dias atrás, que o foco dele era o governo do Estado de São Paulo, que ele estava trabalhando pelo governo do Estado de São Paulo. Então, com certeza ele vai ter um momento certo onde ele vai externar a opinião dele, como ele vai poder ajudar ou não, nesta aproximação do Flávio Bolsonaro com os partidos, como eu disse, nessa construção político-partidária. Então, com certeza, vocês vão ter a oportunidade de escutar por algumas vezes o governador falando do tema. Da minha parte, eu vejo que ainda existem especulações de motivos, gente dizendo que seria alguma coisa em relação ao âmbito familiar, outras pessoas dizendo que pode ser uma oportunidade de uma candidatura a vice, outras pessoas dizendo que não, que o objetivo dele é levar, claro, a candidatura até o fim e do próprio pai. Então a gente tem que deixar essa poeira sentar, para que a gente possa, com tranquilidade e com calma, entender os verdadeiros motivos por trás dessa decisão. Inclusive, talvez nas próximas visitas da própria Michele Bolsonaro, que será agora essa semana, terça-feira, e também do próprio Flávio Bolsonaro, que estará com o presidente para trazer mais informações a respeito disso. É precoce ainda cravar numa dessas posições ou opiniões. Posso dizer, como político, eu, assim como vocês que são jornalistas, eu gosto de escutar bastante, escutei muitas pessoas ao longo desses últimos dias para também tentar formar uma opinião, mas também posso dizer a você que eu não tenho uma conclusão formada ainda. E essa quantidade do que o senhor chama de especulações, isso te incomodou? Não, de forma alguma. É natural, Num movimento como esse, que surpreendeu, Mas claro. Ao longo do governo, foi uma surpresa. Desde que o governador Tarcísio de Freitas e vocês assumiram esse mandato, começou já aquele movimento em torno do nome da candidatura à presidência da República. Isso incomoda vocês? Tirar o foco do que seria, então, o trabalho no governo para ficar sempre especulando se haveria uma chapa lá em 2026? Evandro, todas as minhas declarações têm sido, ao longo dos últimos meses, que é uma pressão de fora para dentro. É externa. É claro que parte da sociedade gostaria de ver o governador Tarcísio como candidato, os partidos políticos também, vários partidos políticos que gostariam de tê-lo como candidato numa chapa única, ali unindo os partidos de direita, de centro-direita. Então isso é natural, mas é uma pressão muito mais de fora para dentro, do que de dentro do governo. O foco do governo sempre foi e continuará sendo, nos próximos meses e ao longo do ano, nos serviços a serem prestados à sociedade. Depois de 4 anos é hora da gente fazer o balanço, e o cidadão também, porque ele vai ter a oportunidade de votar numa reeleição do governador Tarcísio ou em um outro cenário que se apresentar. Vai lá, Denise. Então, mas a gente já está chegando aí no final de dezembro, virada do ano quase, tem recesso parlamentar. Adiar uma decisão, de fato, em relação a quem será o candidato à presidência, não pode atrapalhar, como atrapalhou na época que Fernando Haddad foi candidato e que Lula insistiu. Nesse caso, seria uma estratégia, jogar o nome de Flávio Bolsonaro, que teve uma repercussão péssima, inclusive junto ao Centrão, não foi apenas só o mercado financeiro, mas o Centrão também reagiu muito mal, e a gente vê essa reação ruim, inclusive nesta segunda-feira, que era para ter um outro tipo de posicionamento dos líderes dos partidos. Isso não pode atrapalhar o lançamento efetivo de Tarcísio, ou acabou fortalecendo porque Flávio teve provocou essa reação tão negativa? Denise, independente de outros candidatos que possam vir a aparecer ao longo dos próximos meses, me parece que não
foi uma data adequada para um lançamento de uma candidatura, seja ela de quem fosse. Afinal de contas, nós estamos nesse final de ano, está chegando aí Natal, está chegando Ano Novo, então não me parece ser uma data, não seria a data dos meus sonhos como um articulador político de lançar um candidato com essa data. Isso, é claro, causa uma certa estranheza, mas isso eu acho que não vai impedir os demais candidatos de lançarem suas candidaturas, na minha opinião, no tempo certo, depois do Carnaval, é o tempo certo para que a gente tenha chapas de deputados, porque uma candidatura de um candidato majoritário também, ela se conecta aos partidos que estão e também aos candidatos a deputados federais e deputados estaduais. Então, eu acho que depois de fevereiro tem tempo suficiente em relação ao período de mudanças partidárias, que a data é abril, 4 de abril. Então, eu vejo que a data também não é a melhor data para o lançamento de uma candidatura. Mas eles devem saber o que estão fazendo, portanto, vamos continuar aguardando e observando com atenção. De certa forma, respondeu também parte do que você tinha perguntado. Aos poucos a resposta... Ela vai vindo, assim.